Boa tarde, bem-vindo ao especial Informação Covid-19 na RTP Açores. Pelo segundo dia consecutivo não foram detectados novos casos na região. Nas últimas 24 horas, os dois laboratórios de referência efetuaram 437 análises. Há mais 7 recuperados, 3 de São Miguel, 2 do Pico e 2 do Faial. São os primeiros casos de recuperação na Ilha do Faial. A Autoridade de Saúde adianta que os recuperados são 6 mulheres com idades compreendidas entre os 24 e os 48 anos e um homem de 35 anos de idade. Importa destacar que o número de recuperações ultrapassou assim o total de casos ativos. Há agora 58 infectados nos Açores e 71 recuperados. O número de óbitos mantém-se nos 15. Avançamos agora para mais um ponto de situação sobre o surto da Covid-19. No Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, está mais uma vez o Nuno Neves. Boa tarde, Nuno. É um dia marcante na evolução do surto. Boa tarde, João. De facto é assim, este é um dado a destacar hoje. Pela primeira vez desde o início do surto, o número de doentes recuperados acaba por ultrapassar o número de doentes com Covid-19 ou casos positivos ativos. Nas últimas 24 horas fizeram-se 437 análises, como tu também já referiste. Foram detectados, aliás, não foi detectado nenhum caso positivo. De destacar também, como tu já destacaste, as 7 recuperações, que fazem então com que o número de recuperados ultrapasse agora o número de doentes com Covid-19. Estas recuperações dividiram-se em 6 indivíduos do sexo feminino, 1 do sexo masculino. Aconteceram em São Miguel, Pico e Faial. Este é outro dado a destacar. As primeiras 2 recuperações na Ilha do Faial, também há muito que se ansiava por recuperações na Ilha do Pico. Estas também aconteceram. São agora 3 casos ativos no Pico, 3 casos ativos no Faial. 58 casos no total ativos na região. Vamos tentar saber mais sobre estes números, vamos tentar também esclarecer algumas dúvidas sobre a evolução do surto nos Açores com o Tiago Lopes, que já está nesta sala do Solar dos Remédios. Boa tarde a todos. Retomamos onde ficámos ontem, nos 522 casos registados. Desses 522, 299 tiveram resultado negativo e 223 aguardam por colheita ou análise laboratorial. Até às 0 horas de hoje entraram mais 329 casos, sendo que desses 110 com resultado negativo e 219 a aguardar também eles colheita ou análise laboratorial, o que faz um total até ao momento de 442 casos a aguardar e sendo que destes 442, 383 são referentes a rastreios. Em termos de vigilâncias ativas, um ligeiro aumento de ontem para hoje. Ontem tínhamos 1976, temos atualmente 2014 pessoas em vigilância ativa, 749 por intermédio da linha de saúde Açores e 1265 através das delegações de saúde. Em termos de internamentos, temos algumas alterações a registrar hoje. Temos atualmente 21 utentes internados nas unidades de saúde da região, 19 no Hospital de Divino Espírito Santo, 2 no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e ficamos, ao final do dia de hoje, sem utentes internados ou casos positivos internados no Hospital da Horta por via da recuperação do caso positivo que estava internado já há vários dias no Hospital da Horta, neste caso um utente de 24 anos que registrou hoje a sua recuperação de infecção provocada pela Covid-19. Em contexto domiciliário também registramos hoje alterações relativamente ao dia de ontem. Temos atualmente 37 pessoas em contexto domiciliário, uma na Ilha Terceira. No caso da Ilha de Faial também há alterações a registar do número de utentes em contexto domiciliário. Neste caso passamos a 3 por via de um caso de recuperação também de uma senhora de 42 anos
profissional de saúde com história de viagem ao exterior da região. Na Graciosa mantemos 2 casos em contexto domiciliário. No Pico registramos também hoje alterações. Passamos a ter 3 pessoas em contexto domiciliário, 3 casos positivos em contexto domiciliário, por via do registro de 2 casos de recuperação, também de 2 utentes de sexo feminino, 24 anos e 39 anos, com história de viagem ao exterior da região, e uma delas contacto próximo de um caso positivo registado na Ilha do Pico. Em São Jorge mantemos um dos casos em contexto domiciliário, e em São Miguel temos também alterações a registrar hoje, uma passagem para 27 casos em contexto domiciliário por via de 3 casos de recuperação, também eles na Ilha de São Miguel, neste caso de duas mulheres de 25 anos e 48 anos, as duas, uma delas funcionária da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste, outra do Hospital de Vinho do Espírito Santo, e também um outro funcionário profissional de saúde do Hospital de Vinho do Espírito Santo, do sexo masculino, 35 anos, que registrou hoje também a sua recuperação da infecção provocada pelo novo coronavírus. Portanto, neste momento registramos hoje estes 7 casos de recuperação na região, o que nos eleva o número de casos recuperados para 71, atualmente registados na região, 45 deles em São Miguel, 9 na Ilha Terceira, 7 na Ilha do Pico, 5 na Ilha de São Jorge, 2 na Ilha do Faial, 3 na Ilha Graciosa, sendo que no caso concreto da Ilha do Pico fica o Concelho da Madalena do Pico sem casos ativos neste momento registados, fica com 0 casos, e no caso da Ilha do Faial, conforme eu disse, registamos hoje os primeiros casos de recuperação na Ilha do Faial. Em termos de número de óbitos, sem alterações a registrar até ao momento, e por via deste número de recuperados hoje registados, registramos também uma inversão dos números, em que superam agora neste momento o número de casos recuperados o número de casos positivos ativos, que é até ao momento de 58 casos positivos ativos. 46 deles na Ilha de São Miguel, 2 na Ilha Terceira, 3 na Ilha do Pico, 2 em São Jorge, 3 no Faial e 2 na Ilha Graciosa. Portanto, até ao momento, registámos 9.193 casos na região, 8.607 deles negativos, 422 que, como eu referi, aguardam ainda por colheita ou análise laboratorial, 58 positivos ativos, 71 recuperados e 15 óbitos. Dar só aqui nota, tem sido uma questão que eu, por vezes tem sido, ou mais recentemente aqui na região, debatida no continente já mais há algum tempo, e que não havia introduzido, nomeadamente nos comunicados, nem nas conferências que temos vindo a fazer habitualmente, por via de procurar também não provocar mais alguma confusão nos termos e nos conceitos que são utilizados no âmbito do combate à pandemia provocada pela Covid-19 na região. Tem a ver com o chamado R0, portanto a capacidade que um caso positivo tem de gerar novos casos positivos por via da transmissão da infecção a pessoas saudáveis. E neste momento, aproveitando esta ocasião desta inversão dos números, nomeadamente o número de casos recuperados superar atualmente o número de casos positivos ativos, é, digamos que, mais um indicador que nos ajuda a percepcionar a evolução do surto na região, neste caso, digamos que numa fase descendente dessa evolução do surto, mas introduzir-vos aqui, dar-vos alguns números relativamente àquilo que também esteve subjacente
à nossa avaliação e à nossa apreciação dessa evolução do surto, bem como da decisão de implementarmos as referidas medidas de flexibilização para a saída da pandemia provocada pela Covid-19 aqui na região. Na altura em que todos discutimos e analisámos a situação e ponderámos a implementação dessas medidas, após fazermos uma auscultação pública a todos os parceiros e à população em geral para validarmos de que forma é que todos em conjunto poderíamos sair da melhor forma desta pandemia. Na altura, previamente a essa tomada de decisão, o R0 na região era de 0,46, ou seja, estávamos bem abaixo daquilo que seria eventualmente previsível, muito por via daquilo que foram as medidas de contenção e de restrição implementadas e toda a planificação feita para o combate à pandemia aqui na região. E, portanto, isto quer dizer que uma pessoa, um caso positivo, já na altura, não teria essa probabilidade, essa possibilidade de infectar uma outra pessoa, um outro indivíduo, pelo novo coronavírus. E foi precisamente nesse acompanhamento dessa evolução e desse risco de transmissibilidade do novo coronavírus que esteve na base da decisão de implementação destas medidas de flexibilização. Mas dizer-vos até à data de hoje, até ao momento e calculado até ao dia de hoje, esse risco de transmissão baixou de 0,46 para 0,39 e, portanto, efetivamente, digamos, a corroborar esta fase descendente que nós estamos a vivenciar da evolução do surto na região, é o número de casos positivos, o número de casos positivos ativos, o número de casos recuperados, o número de novos casos de positivos registados na região, que apenas se tem registado, nomeadamente na Ilha de São Miguel, e num contexto muito particular, que todos nós sabemos, e, portanto, foi toda esta situação e todo este acompanhamento que nós temos vindo a fazer e que nos tem dado este suporte para a introdução destas medidas. Dizer-vos que ainda relativamente ao R0, o máximo que nós identificámos na região foi de 1,7 e, portanto, desde aí para cá, efetivamente nós temos registado essa diminuição, o que, volto a dizer, não nos pode de maneira alguma iludir, porque de um momento para o outro, não mantendo a vigilância, a monitorização e todas as medidas de proteção e prevenção que nós temos propalado, não possam desencadear um novo foco e, por via desse novo foco, termos uma cadeia de transmissão gerada e depois, consequentemente, uma transmissão comunitária. E, portanto, queria apenas deixar aqui esta nota só para, eventualmente, trazer à liça esse conceito do R0 e transmitir aquilo que tem sido o nosso suporte para a tomada de decisão relativamente a algumas matérias no combate à pandemia e deixar essa nota a todos vós. Deixaria então agora espaço para as vossas questões. Em relação a esta inversão dos números, recusou sempre, por uma questão até de não se cometerem erros, nem transmitir algumas informações que poderiam depois não ser confirmadas, falar em picos da doença, em recuperações, em perspectivas para recuperar, etc. Esta inversão dos números, como referiu hoje, dos casos recuperados serem maiores do que os casos ainda ativos, quer dizer que já passamos pela fase difícil e que agora, em princípio, as coisas vão tendencialmente ou com o tempo baixar e estes casos e esta curva vai começar a descer? Eu penso que isso acaba por ser evidente para todos nós. Há efetivamente aqui uma curva descendente, mas, como eu estava a dizer, não quer dizer que de um momento para o outro que um foco que seja identificado e que, por via da sua identificação ou tardia ou derivado mesmo à dimensão do mesmo,
possa fazer elevar novamente a curva. Temos que ter essa perspectiva, temos que ter essa cautela, temos que ter essa preocupação, mas a verdade é que aquilo que eu acabei de referir foi para, de certa forma, justificar o porquê de estarmos a implementar aqui algumas das medidas por via deste acompanhamento que nós estamos a fazer. Já foi dito por várias vezes que este comportamento do novo coronavírus é muito singular, é muito desconhecido a todos nós. Fala-se numa segunda vaga e, portanto, não quer dizer que de uma primeira vaga não transitemos logo no imediato para uma outra segunda, para um novo pico, por via dessa curva descendente, não chegar, digamos, até ao fim e voltar novamente a subir, e essa é a preocupação que nós temos de ter. Isto não quer dizer que agora vai ser sempre, digamos, a descer, todos nós esperemos que sim, mas, volto a dizer, não nos podemos iludir, não vai ser, não vamos viver tempos fáceis nesta nova normalidade, porque digamos que o inimigo vai estar sempre à espreita e vai, como eu disse já por diversas vezes, é um inimigo oportunista que se aproveita de qualquer um de nós e, portanto, nós estando em circulação, estando em perfeita interação e com maior liberdade, corremos esse risco de ficar mais suscetíveis e, portanto, temos que manter essa vigilância e essa monitorização de forma a evitar males maiores. Uma das medidas que foi adotada e que foi tida como fundamental para evitar esta propagação da doença foram as quarentenas aos passageiros que vinham do exterior. Na altura, aliás, grande parte do início da propagação dos casos, durante semanas e semanas falamos em caso vindo do exterior. A partir de hoje, desta noite, a partir das 0 horas de hoje, os passageiros não residentes que cheguem à região vão deixar de ter a sua quarentena, digamos assim, paga pelo Governo Regional em hotéis da região. Isto é um facto, já foi apresentado nas medidas, foi depois esta resolução do Governo veio corrigir aquela 77 de 2020, etc. O que eu queria saber era como é que esta medida vai ser posta em prática, porque os passageiros vão chegar. O que eu queria saber era se estes passageiros vão ser encaminhados, como eram até agora, para os hotéis e depois pagam a sua despesa, ou se quando saírem do aeroporto vão à sua vida. Como é que vão controlar isso? Porque sendo esta uma medida fundamental, como é que estas coisas se vão passar? Certo, ainda bem que coloca a questão precisamente para clarificar ou procurar clarificar esse aspecto que referiu. Como foi feito anteriormente naquilo que diz respeito às quarentenas em unidades hoteleiras, foi feito um trabalho de articulação entre as duas secretarias, a Secretaria Regional da Saúde e a Secretaria Regional do Turismo, no sentido de providenciar estas infraestruturas, estes alojamentos, através de protocolos estabelecidos com as unidades hoteleiras, de forma a cautelar essa restrição, esse condicionamento para aqueles que cheguem à região provindos do exterior. Isso vai ser continuado nos mesmos moldes que têm vindo a ser até ao momento. Aqueles que chegam à região irão ser encaminhados para as unidades hoteleiras de referência que foram protocoladas para o efeito, sendo que, introduzindo esta variável de que quem chegue à região proveniente do exterior e não tenha residência na região, terá de suportar a despesa associada ao alojamento em unidade hoteleira criada para o efeito. Essa despesa e essa opção será proporcionada e providenciada aos passageiros que cheguem à região dentro do leque de unidades hoteleiras que foram disponibilizadas para o efeito. No entanto, é uma medida que, no nosso entendimento, é importante e estrategicamente pertinente para continuarmos o combate à pandemia aqui na região
e que, como muito bem referiu, se iniciou precisamente com a chegada à região dos chamados casos importados que nós nomeámos à altura, e que desencadearam depois na região a transmissão local e algumas das cadeias de transmissão. E, portanto, nesse sentido, enquanto nos for possível, sabendo todos os constrangimentos associados para a região relativamente a essa matéria, iremos procurar manter essa estratégia, essa metodologia, por forma a mantermos ainda essa contenção, apesar de estarmos agora numa fase de recuperação, como eu disse aqui há dias. Mas vamos ver, efetivamente, como é que corre agora ao longo dos próximos dias e das próximas semanas. É só naqueles hotéis que estavam aptos a receber pessoas até agora ou aumentaram o número? Não, vai ser aumentado por via do número de ligações aéreas que também irão aumentar na região. Efetivamente tem que haver essa cautela e esse trabalho prévio de identificar e protocolar mais unidades hoteleiras para esse efeito. E, portanto, esse foi um trabalho que foi feito, como eu disse, através das duas secretarias e que esperemos nós que produza os resultados que nós pretendemos. Muito obrigado, Ricardo. Num desses hotéis da lista disponibilizada no governo, mais uma pergunta sobre as quarentenas dos não residentes. Quem é que vai fiscalizar estas quarentenas? Se o leque de hotéis vai alargar, sim, como é isso que é foi possível feito, fazer essa fiscalização? para além do protocolo estabelecido com as unidades hoteleiras, foi solicitada também essa colaboração às forças de segurança e efetivamente se nada ocorrer em contrário, contamos com a sua colaboração também para que estas unidades hoteleiras que foram protocoladas e que serão identificadas para poderem contar também com essa colaboração, ainda ao encontro daquilo que tem sido a prática vigente até ao momento. E, portanto, nesse sentido também foi feito esse contacto com as forças de segurança para poderem colaborar e, portanto, esperemos nós que efetivamente isso corra pelo melhor e consigamos manter, como eu disse, essa estratégia ao longo dos próximos dias e das próximas semanas. E quando é que isto vai durar? É porque a resolução do Governo, em princípio, estava até 31 de maio, esta das medidas de flexibilidade. Isto quer dizer que até 31 de maio as quarentenas para quem vem do exterior vão continuar e a partir daí vão ser avaliadas? Sim, é uma avaliação que nós fazemos, já o disse por várias vezes, uma avaliação hora a hora, dia após dia, consoante a evolução do surto, como eu referi. E, portanto, não quer dizer que existam daqui até 31 de maio alterações, incremento, decréscimo de medidas aplicadas, de alívio ou de incremento de restrições, medidas adicionais, decisões adicionais que tenham que ser implementadas para fazer face, dar a melhor resposta a esta situação. É aquilo que já tenho tentado transmitir. Nós vamos passar por dias e por semanas muito difíceis, porque se bem que agora ao longo dos últimos dias e das últimas semanas mais recentes já passámos por esses dias, mas foi num contexto particular em que, de certa forma, conseguimos incutir na população e em todos os agentes e intervenientes neste processo de que tínhamos, de certa forma, que parar e que deixar passar o surto de maneira a que ele nos atingisse de uma forma mais significativa e com um maior impacto. As pessoas perceberam isso, resguardaram-se em casa, seguiram as nossas recomendações, na maioria dos casos. Tivemos a felicidade de ter estes resultados e a infelicidade de ter outros resultados até ao momento, muito por via dessas medidas, e agora que estamos a entrar nesta nova fase de regresso, de retoma à normalidade, é perfeitamente compreensível que as pessoas se sintam com uma outra, ou tenham uma outra percepção relativamente a esse regresso e à efetivação destas medidas, porque estamos todos efetivamente desejosos e ansiosos de voltar à nossa vida normal. Ainda para mais vamos entrar numa época em que era a época em que mais interagíamos entre todos nós, em família, em sociedade, em comunidade,
e que ainda vamos ter que viver com essas restrições e, portanto, irá haver, sem sombra de dúvida, bastante, digamos que, revolta, descontentamento, incompreensão, não aceitação em alguns dos casos, mas que teremos que, como eu disse, e por isso é que é essa a expressão da nova normalidade, de conviver e nos adaptar e ajustar a este novo momento que todos nós vamos atravessar. Eu ia guardar esta questão mais para a frente, mas já que fala em sacrifícios, hoje o Conselho de Ministros decidiu que até 30 de setembro os festivais de música estão suspensos, digamos assim, ou proibidos mesmo. Aqui nos Açores, durante o verão, também costumam-se realizar vários, por todas as ilhas, tenta-se dinamizar também o turismo local por esta via. Já há alguma definição em relação a isso aqui na região? Para já, mantemos e estamos digamos que a ponderar o alívio de algumas das medidas que foram determinadas e foram implementadas ao longo das últimas semanas. Claro que nos casos em concreto que está a referir, envolve efetivamente um grande aglomerado de pessoas, o que não é de todo recomendável neste momento, mas para já, não é? Ou seja, estamos a falar dentro daquilo que nós conhecemos na atualidade, no presente dia, no presente momento, e não quer dizer que, nomeadamente no timing que referiu e que está previsto na resolução do Conselho de Governo, de 31 de maio, que daí para lá não existam outro tipo de medidas face àquilo que serão os acontecimentos aqui e a situação epidemiológica na região. E, portanto, não quer dizer que até ao final da época estival que possamos ter aqui um outro tipo de abertura para algumas das situações e alguns dos casos que já falámos. Mas, pelo menos para já, não existe essa perspectiva e não, digamos que não será esse o cerne da nossa atenção para o alívio e a retoma à dita normalidade, mas não quer dizer que não esteja fora não esteja em cima da mesa, mas temos que fazer alguma priorização também das medidas e do regresso à normalidade, como eu estava a referir. Mais uma questão sobre o Hospital da Horta agora, sobre profissionais do hospital que terão de regressar ao serviço com a reorganização e com a abertura dos hospitais. Diz-se que a pergunta é se a Autoridade de Saúde validou esta abertura a um regime o esquema antes do rotativo Covid-19. foi solicitado já há várias semanas às unidades de saúde, foi recomendado a outras entidades, nomeadamente as estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados em instituições particulares de solidariedade social, Santas Casas de Misericórdia, casas de saúde, mas sempre com a mesma base de suporte, sempre que aplicável ao que possível. E, portanto, claro que há serviços que, por via do número de profissionais que possuem, poderá não ser viável a instituição desse esquema rotativo e desse trabalho, como nós referimos muitas vezes, em espelho. E, portanto, nos casos em que não é aplicável, efetivamente não é execuível e esses colaboradores, esses funcionários, poderão pensar e sentir-se, de certo modo, mais limitados e menos bem atendidos relativamente aos seus direitos, digamos assim. E, portanto, isso foi solicitado já há algum tempo e se existem essas situações, penso que poderão ter a ver precisamente com essa situação, de não ser possível a instituição desse esquema rotativo por via do número de profissionais envolvidos numa determinada equipa de um determinado serviço. Se outras situações estiverem a ocorrer, não são efetivamente do meu conhecimento e não consigo precisar ou concretizar alguma situação em maior pormenor. Mais uma questão agora sobre os funcionários do Hospital de Ponta Lagada, em relação a funcionários que trabalham nos cuidados intensivos, dizem que não estão a ser testados. A
pergunta é se as pessoas que têm contacto com casos positivos no Hospital de Ponta Delgada estão ou não a ser testadas. E se vão implementar também um regime de quarentena ou de confinamento para estes funcionários. Bem, na pergunta que me faz, coloca uma série de situações. Coloca contatos próximos de casos positivos, por um lado, coloca quarentenas pelo facto de estarem a funcionar ou poderem estar a funcionar em esquema rotativo ou em espelho, e pode colocar até a possibilidade de casos positivos recuperados regressarem ao trabalho e serem testados previamente. O que tendo essa possibilidade toda na mesma questão, complica imenso depois a resposta que possa dar. Ok, pronto. É porque são situações efetivamente diferentes e que podem acontecer eventualmente no mesmo serviço, porque o Hospital do Divino Espírito Santo, como todos sabem, sofreu constrangimentos pelo facto de se ter originado uma cadeia de transmissão por via dos contatos próximos que ocorreram e que depois positivaram com casos positivos, tanto de uma utente como de 2 profissionais de saúde, que terão sido a origem dessa cadeia de transmissão no interior da unidade hospitalar, e que por essa via afetaram diversos serviços e diferente número de profissionais desses mesmos serviços. Antes mesmo até disso, há um outro aspecto importante também que importa ter em consideração, que tem a ver com o facto do próprio Hospital do Divino Espírito Santo, à semelhança das outras unidades de saúde, ao abrigo do seu plano de contingência, de ter reorganizado serviços e ter reorganizado equipas. Foram criadas áreas específicas para atendimento a doentes portadores de Covid-19. Estas equipas também foram reorganizadas no sentido de ter equipas dedicadas também para atender e prestar assistência a utentes positivos, e nesse sentido sofreu uma série de reformulações que podem até ao momento ainda provocar alguns constrangimentos nesse regresso também à normalidade da unidade hospitalar. E, efetivamente foi solicitado por parte da tutela, nomeadamente da Secretaria Regional da Saúde, a todos os Conselhos de Administração, que, conforme já transmiti anteriormente, que fizesse o levantamento de utentes cujos procedimentos, sejam os cirúrgicos, sejam em termos de exames comunitários diagnósticos, sejam consultas, que tenham ficado em suspenso por via do combate à pandemia, sejam devidamente levantados, sejam devidamente priorizados, e os serviços regressem dentro do no mais curto espaço de tempo, se reorganizem por forma a recuperar essas consultas, esses procedimentos cirúrgicos, esses exames complementares de diagnóstico que terão ficado suspensos. Claro que dentro dessa nova reorganização que está a ser feita, poderá haver aqui depois uma mescla de profissionais que terão ficado afetados por via de estarem momentaneamente a trabalhar num outro serviço e que agora, entrando para outro, teremos que ver se têm que ser testados ou se já foram testados há algum tempo e que não necessitam agora de ser novamente testados. Se estavam a trabalhar inseridos no serviço em que estavam numa modalidade em esquema rotativo, em espelho, e que agora, por via de regressarem ao seu serviço de origem ou serem destacados para outro serviço, não irão integrar essas equipas e também por essa via não haverá necessidade de fazer o teste. Portanto, há aqui uma série de variáveis que eu não consigo agora neste momento precisar para responder à sua questão em concreto, porque poderão ser casos que advêm destas situações, destas reorganizações e destes constrangimentos que ainda se ressente o Hospital do Divino Espírito Santo por via dos casos positivos que registrou no seu interior. De qualquer das formas, eu penso que neste momento foi dada essa indicação também a todos os responsáveis do Hospital do Divino Espírito Santo, nomeadamente do seu Conselho de Administração, para além do rastreio que foi realizado aos profissionais e utentes da instituição, também tenho essa liberdade para poder decidir sobre a realização de testes de despiste de infecção pelo novo coronavírus. E, portanto, se algum destes profissionais se possa eventualmente sentir diminuído relativamente aos outros e considere que existem critérios
para ser testado para despiste de possível infecção pelo novo coronavírus, deverá efetivamente dirigir-se também às suas chefias para que possa ver atendida esse seu desejo, esse seu direito, se assim o entender. Mas serão situações particulares, pontuais, que eu não consigo agora precisar, por via de toda esta reorganização e reformulação que o hospital viveu e ainda está a ressentir-se na atualidade. Sim, eu penso que da informação que eu tenho, não lhe consigo dizer em concreto se já todos os funcionários terão sido testados, por via disso mesmo, por existirem profissionais, uns que estavam de quarentena, uns que estavam de baixa, que possam agora estar a regressar ao trabalho, e essa é outra situação também, outra variável que podemos introduzir. Podem ser pessoas que estavam, por exemplo, de atestado médico, que agora regressam ao trabalho e que queiram agora também ser testados, ou que tenham agora também que ser testados e não tinham sido testados ainda no âmbito do rastreio. Portanto, não lhe posso dizer em rigor que todos os profissionais de todos os serviços do hospital foram testados, porque eventualmente possam existir alguns que estão de atestado médico e que estarão em casa e que com certeza quando regressarem ao trabalho, então aí sim, o contexto domiciliário para a comuna, possam ser encaminhados para essas unidades. Uma questão em relação aos óbitos em São Miguel. Em relação aos cuidados intensivos do Hospital de Ponta Delgada, porque é que os doentes ou os óbitos isso já foi referido até anteriormente, mas é uma questão pertinente e que importa também falarmos abertamente sobre ela. Conforme eu já disse há uns dias atrás, o número de óbitos que nós registramos na região estão muito associados às faixas etárias das pessoas que infelizmente faleceram. Todos eles não, à exceção de um caso que tinha pouco mais de 40 anos, mas que por via de ter várias patologias crónicas, a situação teve essa infelicidade de ter esse desfecho do óbito que foi registado. Relativamente aos restantes casos, todos eles são maioritariamente acima dos 70, 80 anos de idade, de pessoas que, por via dessa faixa etária, têm também maior fragilidade, maior vulnerabilidade para infecções respiratórias, sobretudo provocadas por este novo coronavírus, às quais se associa as patologias crónicas que já possuíam e que terão também elas contribuído de forma infeliz para este desfecho final. E, portanto, por essa via, são pessoas cuja perspectiva, cujo prognóstico, em alguns dos casos, já era reservado à partida, logo previamente ou logo no momento da admissão da unidade hospitalar, de um meio mais diferenciado para prestar assistência a esses casos, e que em alguns dos casos, quer por via dessa condição de doença não justificável, são aquelas decisões das equipas de saúde, o investimento e a submissão a uma pessoa, se calhar um maior sofrimento de colocá-la com medidas mais invasivas numa unidade de cuidados intensivos, e que por essa via não se chegou a registrar esses óbitos numa unidade ou em qualquer das unidades de cuidados intensivos. Portanto, não podemos dizer que são mortes súbitas, são mortes contextualizadas dentro daquilo que é patologia crónica que muitos deles detinham e dos efeitos provocados pela infecção pelo novo coronavírus, mas que demonstra também, por um lado, que efetivamente na região o surto não teve um impacto tão significativo, mesmo ao nível dos doentes críticos. E dentro dos cenários de impacto que nós tivemos para a elaboração do nosso plano de contingência ao nível regional, efetivamente também tínhamos em consideração a resposta ao doente crítico, e por isso é que também, se bem se recordam, no início foi muito discutido o número de unidades de cuidados intensivos, o número de vagas nessas unidades de cuidados intensivos, o número de ventiladores, e reparem que a partir de determinado momento das questões que iam colocando, daquilo que se pretendia saber relativamente à nossa capacidade de resposta na região para o surto pela Covid-19,
a questão dos cuidados intensivos e do número de ventiladores e outras questões deixaram de estar em cima da mesa porque todos nós percebemos que efetivamente as medidas que implementámos evitaram males maiores e evitaram, nomeadamente mesmo ao nível do doente crítico, uma maior sobrecarga ao nível do Serviço Regional de Saúde para dar resposta a esses doentes críticos. Agora não quero dizer volto a dizer que nos próximos tempos não venhamos a ter mais casos e uma segunda vaga do surto ou um eventual foco que seja detectado na região que atinja uma franja da população mais jovem e que por essa via possa mesmo até ter outro tipo de complicações e por essa via ocupar outros recursos do Serviço Regional de Saúde que não foram ocupados até o momento. Mais uma questão sobre os confinamentos nos hotéis. Em relação à legalidade. Bom, eu dentro daquilo que é o meu parque de conhecimento, a nível técnico ou jurídico, não serei efetivamente a melhor pessoa para me pronunciar sobre o direito constitucional, não é? Efetivamente é aquilo que está previsto na resolução do Conselho de Governo, que terá tido suporte jurídico para o efeito e, portanto, o que me preocupa mais, efetivamente, não podendo descurar, como é óbvio, outras componentes, mas aquilo que me preocupa efetivamente é termos medidas que nos auxiliem a conter e a sair de forma progressiva e dentro do mais normal possível do surto provocado aqui na região e, portanto, nesse sentido, o meu maior foco efetivamente é essa capacidade de nós termos alguma triagem de quem irá chegar à região provinda do exterior, do que propriamente a constitucionalidade ou não das medidas. No entanto, é uma situação que alguém melhor do que eu, perito em direito constitucional, se poderá pronunciar relativamente à questão. Uma questão da Antena 9. Nas ligações entre o Pico e o Faial, um doente é levado para consulta ao Hospital da Horta, cumprindo todos os requisitos de segurança, inclusivamente o transporte em ambulância nas duas ilhas, e ainda assim é exigida quarentena no regresso a casa. Ao contrário, são concedidas outras autorizações para viajar no canal sem este nível de requisitos e de proteção, principalmente a quarentena. Porquê? Lá está, essa é uma das questões que vai ao encontro daquilo que eu estava a referir há pouco. À medida que vamos saindo da fase de contenção e de maior incidência do surto na região, as pessoas passam novamente, digamos que da fase de refletir e colocar em prática os seus deveres para voltar novamente a pensar nos seus direitos e a olhar para os outros casos também que a envolvem. São questões efetivamente pertinentes, mas que nesta fase todos nós consideramos ainda como recomendáveis para assegurar a devida segurança e a devida saída progressiva da fase de pandemia provocada pelo surto aqui na região. A verdade é que aquilo que tem sido feito tem evidenciado esses resultados. E volto a dizer, não quer dizer que daqui a poucos dias que seja revista e que seja reponderadas todas as medidas que têm sido implementadas e que exista uma outra abertura e um outro levantamento das medidas que têm sido aplicadas. Mas nesta situação são medidas que nós consideramos como protetoras da saúde pública da população e de duas comunidades muito em particular, que são os residentes na Ilha do Pico e da Ilha do Faial, e neste caso concreto de um grupo mais vulnerável que é de grávidas de qualquer uma das ilhas. Também na Antena 9, é verdade que já ocorreram situações em que os doentes do Pico ficaram em cima do cais por embarcar por falta da devida autorização da Autoridade de Saúde? Sim, peço desculpa? Já ocorreram situações em que doentes do Pico ficaram em cima do cais por embarcar devido à falta da autorização da Autoridade de Saúde? Possivelmente pode ter ocorrido no início da nossa reorganização também para darmos resposta ao surto e efetivamente podem ter acontecido, e se aconteceram, peço desculpa a todos aqueles que tenham sido atingidos por essa situação, mas daquilo que me recordo agora neste momento, nos últimos tempos não tem chegado nenhuma situação dessas em concreto.
Uma questão da Rádio Cais, também relativa à deslocação entre ilhas. As grávidas do Pico, quando se deslocam às consultas no Faial, vão acompanhadas por um funcionário de saúde do Pico, são todas transportadas na mesma viatura, entre a Gara Marítima da Horta e o hospital. Por vezes, 6 ou até 8 grávidas, sem qualquer distanciamento entre elas e apenas protegidas com uma máscara que, como sabemos, não é 100% fiável. Queixam-se desta falta de condições e, para além disso, nos últimos dias foram informadas que a partir de agora terão de fazer quarentena quando regressarem ao Pico. São 2 pesos e 2 medidas? Vai ao encontro da resposta que eu dei relativamente às grávidas que atravessam o canal. Aquilo que eu vos posso dizer por um lado, posso-vos manifestar com toda a sinceridade a minha surpresa do número de grávidas que atravessam o canal, porque é um número bastante significativo que pedem a deslocação entre ambas as ilhas. Isso constrangimentos há relativamente à resposta que é dada a essas situações. Iremos ver efetivamente de que forma é que podemos melhorar essas mesmas respostas. De qualquer das formas, tudo o que tem sido feito para responder às grávidas que se deslocam entre o canal tem sido feito com o intuito de lhes proporcionar a melhor e maior proteção para elas e para os seus acompanhantes e, portanto, é nesse sentido que nós temos vindo a trabalhar e iremos procurar trabalhar. O Açoriano Oriental recebeu a informação de que a Junta de Freguesia dos Fenais da Luz, do Concelho de Ponta Delgada, andou a distribuir nas últimas 48 horas máscaras não certificadas pela população. Sabe se isto é verdade? A ser verdade, que medidas foram tomadas para resolver a situação? Como devem compreender, para mim é extremamente complicado responder a casos muito particulares ao nível de freguesia e daquilo que se passa ao nível das freguesias. Efetivamente, aquilo que vos procuro transmitir diariamente é o panorama da pandemia, da evolução do surto na região, e é extremamente difícil responder a questões muito particulares ao nível de ilhas, de freguesias e daquilo que se faz, por exemplo, ao nível camarário. E, portanto, se assim está a ser feito, se não está a ser comercializado, portanto, a questão da certificação penso que não se coloca em questão. E se está a existir essa abertura, essa vontade, boa vontade das freguesias e das câmaras de colaborarem junto das comunidades que aqui assistem, é de saudar essa iniciativa, desde que estejam efetivamente salvaguardadas todas as condições para o efeito. Da minha parte, não tenho qualquer aspecto a referir relativamente a essa iniciativa, desde que estejam a ser cumpridas todas as recomendações que a Direção-Geral da Saúde tem emitido ao longo dos últimos dias. Da Rádio Horizonte, ontem disse que o possível regresso de algumas modalidades de desportos individuais de realização ao ar livre, como a vela, ténis ou golfe, que já são permitidas no continente, teria de ser ainda pensado. Mas, entretanto, o desporto coletivo, no caso o futebol profissional, voltou hoje a ser permitido nos Açores, com o Santa Clara a voltar aos treinos. É a economia a falar mais alto do que a saúde? São situações que fazem parte do processo de retoma. Eu peço a colaboração de todos para que compreendam que nem podemos abrir tudo ao mesmo tempo, nem podemos atender a todas as respostas ao mesmo tempo. As situações efetivamente têm que ser ponderadas e claro que para essa ponderação e para a decisão irá haver depois o respectivo reflexo e o impacto dessa tomada de decisão por todas as emoções e sensibilidades que as mesmas geram e dentro daquilo que é a perspectiva dos direitos e deveres de cada um a nível individual e a nível coletivo. Efetivamente não se consegue agradar a gregos e a troianos e, portanto, a retoma irá ser feita de forma progressiva e todas as outras modalidades, com certeza que a seu tempo também irão ter a sua atenção e irão ter as devidas condições também para poderem desenvolver as suas práticas. Está então terminado este briefing diário da Autoridade Regional de Saúde aqui no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo. Hoje mais longo, também devido a
um maior número de questões. Ficamos a saber que hoje, a partir de hoje também, o número de casos recuperados ultrapassou o número de casos positivos ativos. São já 71 recuperações nos Açores. A Autoridade Regional de Saúde também vê este facto como um bom indicador, que também os números de casos positivos estão a descer nos Açores, portanto, e daí também a imposição de algumas medidas de flexibilidade. Este é um dos números do dia, digamos assim. De resto, nas últimas 24 horas foram efetuadas 437 análises, não houve conhecimento de nenhum novo caso positivo ou ativo na região. Sim, 7 recuperações. Neste momento são 46 os casos positivos em São Miguel, 2 na Ilha Terceira, 2 na Ilha Graciosa, 2 em São Jorge, 3 no Pico e 3 no Faial. Em relação a outros assuntos abordados, ficamos também a saber que para já não há indicação para suspender ou proibir ainda nenhuma atividade de verão. Hoje no país o Conselho de Ministros deliberou que iam suspender e proibir os festivais de verão até 30 de setembro. Na região, para já, isso ainda não acontece. Também, a partir da meia-noite de hoje, quem chega à região, não residentes que cheguem à região, não vão ter as quarentenas pagas em hotéis. A Autoridade de Saúde diz que, apesar disto, vão continuar a ser dirigidos para os hotéis onde são também dirigidos os residentes, mas vão pagar à sua custa, uma forma também de controlar as pessoas que chegam à região. Para já, daqui é tudo, João. Boa tarde e voltamos a ver-nos amanhã. Fica encontro desde já marcado. Nuno Neves e Paulo Pereira em direto do Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo. Tiago Lopes já a atualizar a informação relativa ao surto de Covid-19 nos Açores e a pedir à população para manter as medidas de prevenção. Há aqui outros dados que merecem destaque. O Hospital da Horta deixou de ter doentes com Covid-19. Há agora 21 utentes internados nos Açores, 19 no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e 2 no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Há também mais um concelho sem casos ativos. É o concelho da Madalena do Pico. Junta-se assim aos municípios de Vila Franca do Campo e da Lagoa, na Ilha de São Miguel, e também da Calheta, na Ilha de São Jorge. Em Portugal estão registados até hoje 1.105 mortos relacionados com a Covid-19. O total de casos positivos é superior a 26.700. Em todo o mundo há mais de 3,7 milhões de infectados. É o ponto final neste especial de informação da RTP Açores. Eu regresso já a seguir com as notícias do Atlântico. Até já. Covid-19, novo coronavírus. Vai às compras, à farmácia, para o trabalho ou qualquer